relaxar na nossa mente, levar o pensamento a Deus e agradecer por estarmos nesta casa de luz, sob a proteção da espiritualidade nesta casa, que nos acolhe, que nos assiste. Gratidão por todo o amor que tem para com todos nós. Possamos ouvir uma boa palestra, cada um de nós refletirmos e levar junto com nós, a nossa mente, quando retornarmos ao nosso lar. E assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos novamente à nossa casa de luz, de oração, de bênçãos, de acolhimento, pela necessidade de todos nós, né? Eu peguei novamente o livro do Raul Teixeira, Vida e Valores, para nós conversar um pouco sobre o céu e o inferno. Antigamente era mais, né? Antigamente todo mundo tinha medo de ir para o inferno. Hoje a coisa está mais amena. O inferno já não é tão quente como o pessoal fala. O céu e o inferno. Desde épocas imemoriais, existe entre as criaturas humanas a concepção de céu e inferno. Isso nasce quando a intimidade do ser, a consciência profunda da criatura, se apercebe de que deve haver uma condição diferente para as pessoas que seguem o caminho A e as pessoas que seguem o caminho B. Esse entendimento fez com que se imaginasse que as pessoas que seguem o caminho A, por exemplo, tenham direito a uma felicidade num lugar especial, e as que seguem o caminho B não o tenham. Isso se deve à mentalidade teológica de cada indivíduo tem. A ideia do auto-merecimento. Sempre acreditamos que merecemos algo melhor do que o nosso vizinho. Quase sempre supomos que deveríamos ser melhor aclinoados do que as pessoas que lidam conosco. Ao vermos alguém fazer uma obra, dizemos: ah, mas se fosse eu. Nessas reticências está dito que faríamos melhor. Essa ideia geral de todas as épocas, de todos os povos, quando se adentra a ideia clerical, teologal, a respeito do destino das criaturas depois da morte, faz com que essas mesmas criaturas estabeleçam que vão para o céu e as outras para o inferno. O que é que caracterizava uma e outra ideia? Em todas as épocas, o céu era entendido como um locus, um lugar de delícias, de harmonia, de paz e de belezas. Em contraposição, o inferno seria um lugar de terrores, de tormentos, de sombras, de trevas, de dores, de choros, de rangeres de dentes, como aprendemos no Evangelho. É por essa razão que nas diversas épocas da humanidade, em função dos pensamentos teológicos vigentes, se admite a existência do céu e de inferno exteriores à criatura humana, ou seja, lugares para onde se vai depois do decesso carnal, depois da morte. Aprendemos com os povos antigos, por exemplo, que havia uma sansara, como chamavam os indianos. É a representação do inferno cristão, porque é um locus, um lugar de tormento, de agitação, de barulho, de tumulto, e os indianos assimilam barulho, tumulto e agitação com o inferno. Entre os hebreus, os gregos, encontramos o Hades, que também era lugar de almas atormentadas. Era o inferno, como mais tarde chamaria o movimento cristão organizado. Em todos os povos, essa ideia de um lugar para onde se vai depois da morte se perpetuou, ganhou corpo. Hoje as religiões ainda nos apresentam o céu e o inferno como lugares. O Papa João Paulo II estabeleceu para os irmãos católicos que céu e inferno são realidades da alma. Jesus Cristo já tinha falado isso há muito tempo, de outra maneira. Nas páginas do Evangelho segundo o Espiritismo, nas lições do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, aprendemos exatamente isso. Céu e inferno não são realidades fora de nós.
não são propriamente lugares para onde se vai, são realidades intrínsecas do ser. Adequado, portanto, pensarmos em céu e inferno, fugindo um pouco dessa dinâmica teológica que estabeleceu que são lugares de tormentos perpétuos, eternos, onde a alma imaterial sofre horrores materiais, onde a alma plenamente espiritual estará submetida a castigos e sofrimentos de ordem eminentemente material. Céu e inferno merecem de nós essa atenção para que possamos avaliar que caminhos estamos trilhando, o que estamos fazendo da nossa vida, da nossa existência, se gostamos dessa busca pelo céu ou se estamos gostando de nos enveredar pelas trilhas infernais. Eu li essa parte toda aqui para chegar no lugar certo, né? Que é o que a gente carrega, o céu e o inferno interno. E aí, faz um mês mais ou menos que eu penso em falar sobre essa questão, mas a questão maior que é o umbral, que é como o kardecismo coloca. E aí, essa época que a gente está vivendo agora, esse momento dessa época, que a gente passou por várias situações, me veio na cabeça que a gente carrega o umbral dentro de nós, né? A situação clara é que cada lugar que a gente se transporta é um umbral característico, ou o inferno, como diria aqui o tema. Então, nós estamos dentro dessa energia porque a gente se permite estar. Colocando em exemplos, assim, eu vejo que existem vários locais que a gente se coloca que é um umbral terreno. Aí a gente tem a ideia que o umbral só é no desencarne, né? Que aí o nosso espírito, de acordo com a nossa caminhada na Terra, vai ser levado para aquele local e a gente vai ter que passar pelas dificuldades necessárias para nosso crescimento, para nossa evolução e para que a gente consiga retornar à Terra numa nova encarnação. Só que o umbral está aqui para nós encarnados. O umbral está nas energias que a gente troca, depende do lugar. Por exemplo, agora que a gente passou, o Carnaval. O Carnaval é um umbral. Pelas condições que o Carnaval se apresenta. Bebida, briga, disputa de escola de samba, por exemplo, em que um é inimigo do outro, porque a escola de samba defende uma bandeira e a outra defende outra, e agora no Rio de Janeiro, com tudo que aconteceu. Claramente, para quem participa, interage com aquela energia. Nós, encarnados, estamos entrando no umbral terreno. Um comício político, onde a gente também levanta uma bandeira de um lado contra uma bandeira que o outro levanta do outro lado, em que a gente fala uma coisa para o outro, em que a gente entra na energia pesada, que é uma disputa entre poderes. Um umbral terreno. Inferno que a gente carrega para dentro de nós. Então, essa transformação, quando a gente fala, tem um quadrinho comum, assim, que existem duas estradas, né? E aí uma estrada rica, cheia de dinheiro na caminhada, árvores frutíferas, não sei o quê. Na outra estrada, um caminho de terra, uma sombra lá longe, um portão de ferro lá na frente, e a gente faz a escolha. Qual estrada que eu quero andar? Essa caminhada, hoje nós estávamos conversando ali no estudo, é uma caminhada muito difícil para todos nós. E eu falo sempre que por mais que eu estude, por mais que eu esteja dentro do kardecismo, eu consegui dar 3 passos para frente até agora. Porque tudo depende da consciência que a gente carrega. Qual a consciência que eu tenho sobre a minha vida? Como que eu consigo transformar essa energia negativa na energia positiva? Como que eu
elimino o umbral da minha caminhada? Como que eu vou para o lado claro, para o céu? Então, essas questões, e aí quando a gente fala na questão umbralina mesmo, na questão do inferno espiritual também, né? Existem regiões umbralinas, existem estados umbralinos que a gente se transporta de acordo com as características do pensamento que a gente carrega. Se eu tenho inveja, eu vou para um estágio do umbral. Se eu sou um suicida, eu vou para um outro estágio do umbral. Se eu sou um assassino, eu vou para o terceiro estágio do umbral. E é lá nesses estágios umbralinos que esses espíritos são resgatados para atormentar a nossa vida terrena aqui. Então, quando existe uma pessoa que começa a pensar em suicídio, é porque lá nesse lugar, o Vale dos Suicidas, foi resgatado alguém para atormentar aquela pessoa. Porque ela já está com a mente colocada para aquele lado. É o inferno pessoal que ela carrega. Então, essa mudança de pensamento, de olhar a luz necessária para a nossa caminhada, é transformador para que a gente consiga continuar buscando Deus. Hoje no estudo também eu falo, né, que Deus está para todo mundo. Eu comentei isso também numa outra conversa aqui. Deus está para todos nós. Ele não precisa querer, como se diz, né? Se Deus quiser, eu consigo. Não, Deus não está preocupado com essas ações. É nós que precisamos chegar até Ele. É a nossa busca da caminhada que vai nos transformar e chegar até Ele. Seria muito fácil para mim dizer, se Deus quiser, eu vou lá fazer uma palestra hoje, conversar com o pessoal. Não, pera um pouquinho, é eu que estou precisando dele. Porque eu tenho certeza que ele está para todos nós aqui. Se algum de nós aqui não quisesse estar aqui agora, nesse momento, mas que estivesse em casa, lendo o Evangelho, estava com Deus. Então é uma regra estar no centro espírita para encontrar Deus? É uma regra estar numa igreja? A nossa oportunidade é dada todos os dias, como eu falo, né? A gente acorda de manhã com a oportunidade de se conectar a Deus. A permissão foi dada para a gente levantar de novo. No pior dia que a gente já passou, a gente ultrapassou dificuldades, naquele pior dia Deus está ali esperando. Ó, a hora que tu olhar para mim, eu estou aqui. Eu falo isso, gente, porque eu passei pelo pior dia. E Deus se mostrou. Por isso que eu comento com vocês. Não é uma questão de palavras, é uma questão de experiência. A minha transformação se deu quando eu me conectei a Deus. Céu e inferno está dentro da gente. O umbral está dentro da gente. O pensamento. Quando a gente tem inveja do vizinho, tem inveja de alguma coisa. Quando a gente tem raiva, ódio, tristeza, mágoa, é o nosso umbral ativo, conectando com aqueles umbralinos que estão lá, no desespero também, pelas necessidades deles que eles têm. Todos nós precisamos ser resgatados. Todos nós precisamos ser levados ao entendimento. A consciência é dada, nós somos consciência dentro de um corpo. E a gente não quer usufruir. Né, Rony? Hoje nós falamos sobre isso, né? Nós precisamos usufruir dessa consciência que a gente tem. Certo e errado, a gente tem consciência, nos é dado isso. Aqui fala sobre Sansara, né? Que é a roda de Sansara. O que é a roda de Sansara? É o retorno, e o retorno, e o retorno, e o retorno com o véu do esquecimento. Nós estamos há várias e várias encarnações na roda de Sansara com o véu do esquecimento. Aí a gente chega aqui, bebê, não conhece nada, não sabe nada. Aprende uma cultura. A cultura daquele lugar que a gente nasceu. Que é diferente da cultura do outro lugar que o outro nasceu. Então nós estamos
repetindo atitudes, porque a gente não tem conhecimento. Mas dentro da nossa consciência, quando a gente consegue acessar Deus, a coisa começa a clarear. Hoje eu contei para a Eliane que a minha loucura essa semana foi mais além. Contei o caso, porque eu estou acessando cada vez mais esses conhecimentos. No momento que eu me permito parar, e eu falo sempre do chimarrão, que é nossa cultura gaúcha, ficar tomando chimarrão em contato com Deus, aberto a receber informação, do nada vem uma consciência. Do nada vem uma resposta de trabalho, alguma dor pessoal que a gente está carregando, vem uma situação que alivia. Agora, precisa entrar em contato com o céu. Nós temos isso dentro de nós. Eu vou continuar na leitura porque Jesus vai falar uma coisa muito bonita aqui a respeito disso. Quando pensamos nessas trilhas que escolhemos para seguir, esses caminhos que desejamos trilhar, lembremos Jesus que disse: o reino dos céus não tem aparências exteriores. O reino dos céus está dentro de nós. E aí hoje nas conversas do estudo, porque o bom do nosso estudo é que a gente começa lendo um tema e daqui a pouco vai para outro caminho, que é a necessidade de alguém ali escutar. E aí a gente estava falando exatamente sobre isso, né? Se o reino dos céus está dentro de nós e eu consigo acessar ele, o que está fora incomoda? Atrapalha? Nos derruba em algum momento? Só se a gente permitir, né? Então o reino não está dentro de nós ainda. Nós ainda não estamos permitindo ter essa consciência. E aí foi comentado também sobre isso, que nós vivemos num mundo material, né? E é necessário. A gente, para conseguir passar essa caminhada, é necessário que a gente conquiste coisas. Mas a gente tem que saber se aquilo que eu estou conquistando para mim é só para mim ou eu posso distribuir para alguém mais. Eu tenho consciência que eu estou conquistando mais do que eu preciso. Ah, não, mas se eu trabalhei, é meu. Ah, eu fiquei 12 horas abrindo buraco. Não vou dar para mais ninguém. Comentei aqui já também sobre isso, que toda vez que me passaram a perna, que eu perdi algum negócio, alguma coisa, e não foram poucas vezes, é engraçado como logo em seguida eu recebi em dobro. Engraçado em termos, né? Mas assim, como vem aquilo em outra forma, não precisa ser a mesma coisa. Vamos falar em dinheiro? Perdi dinheiro num negócio. Não precisa ser em dinheiro. Daqui a um pouco tu recebe um presente que vale muito mais do que aquele valor que a gente perde. Eu sou agradecido a isso ou não? Eu tenho consciência que eu estou recebendo mais do que eu merecia? Eu aprendi a ter essa consciência. Toda vez que me acontece um probleminha desses aí, eu agradeço porque eu sei que logo em seguida vem o retorno. É impressionante quando a gente está conectado, gente. Tem coisas que a gente nem está pensando. Isso é a lei do universo, né? Que fala que é joga para o universo. É esse que fala, né? Joga para o universo. O universo é energia, né? Então, o nosso movimento é energia. Nosso pensamento é energia, nossa fala é energia. Se eu não pensar positivamente, por que o universo vai me devolver positivo? Não tem porquê, não reverbera para ele dessa maneira. Se eu penso raiva, o universo me dá raiva. É o que reverbera. É como se fosse uma parede, vai lá e bate e volta, bate e volta. A nossa necessidade é reverberar o bom, né? Desejar o melhor para o outro.
Vai bater lá e vai voltar o quê? O melhor para nós. É o nosso céu. É a nossa caminhada. Essa foi uma revelação bombástica para nossas crenças, porque até então aprendemos que morreríamos para ir para o céu ou o inferno. Mas Cristo estabelece que esse reino dos céus tão esperado não é exterior. Não tem aparências exteriores. Está dentro da criatura humana. Se o reino dos céus está dentro da criatura humana, como um estado da alma, um estado de espírito, uma maneira de ser, é natural pensar que o inferno também está dentro da criatura humana, uma vez que ele corresponde à oposição ao céu, às leis de Deus. Aqui falando sobre isso, né, céu e inferno, que são as leis de Deus, o bem e o mal também, né? Se a permissão de nós usarmos o mal é porque Deus te dá a decisão. E aí que a gente volta para a consciência. Eu quero ter o mal sendo alimentado dentro de mim, eu quero o bem sendo alimentado. E aqui eu falo, gente, como todo terreno é, né? Eu tenho dias que eu estou alimentando o mal. Aí eu me dou conta que eu estou, sabe? Tem dias que eu acordo com os pés virados. Isso é o normal da gente. Agora, sim, se eu estou consciente de que eu estou alimentando o mal e eu posso transformar, e eu não quero transformar naquele momento, então, para que me serve eu estar na caminhada? Como é que eu posso me ajudar? Como é que eu posso ajudar alguém? Então eu estaria aqui na frente falando com vocês só o que eu estou lendo. E a única verdade seria a verdade do livro. Então isso para nós todos é transformador quando a gente tem essa consciência. Eu hoje alimento o meu mal, mas eu preciso cortar esse alimento. Todas as vezes que estivermos vivenciando as leis de Deus, estaremos trabalhando o nosso céu. Estaremos construindo o nosso céu interior, realizando o trabalho da paz íntima. Quando fugirmos dessas leis, quando desrespeitamos essas leis, nos antagonizamos com elas. Indubitavelmente, a nossa atitude é infernal. Por que isso? Porque sentimos remorsos. Todas as vezes que agimos fora da lei divina, que desrespeitamos a nossa consciência, forçamos a situação para fazer aquilo que o homem velho, que os instintos nos impõem a fazer. Sentimos a dor do remorso. Um mal-estar terrível toma conta da nossa alma e não temos sossego. Não dormimos direito, não comemos direito, choramos, nos amarguramos. De acordo com o temperamento dos indivíduos, existirão reações muito próprias, muito pertinentes. Importante será que busquemos esses roteiros de vida, esses modos de viver que correspondam ao céu. Quando trato bem as pessoas, quando construo amizades e preservo meus amigos, estou construindo o céu para mim, o céu da felicidade de ter amigos. Quando escorraço as pessoas, alimento preconceitos das quaisquer níveis, dirijo aos indivíduos a minha malquerença, meu azedume, estou cavando o inferno para mim. Porque não existe coisa mais terrível do que eu passar e ser malquisto, ser mal visto pelas pessoas. Logo, é importantíssimo verificar que céu e inferno são realidades íntimas. Ninguém precisa ter medo do inferno, precisa ter cuidado com a nossa vida. Se tivermos cuidado com a vida, estaremos construindo felicidade no nosso reino interior. Então, assim, gente, na nossa conversa de hoje, para encerrar. Às vezes eu lembro, às vezes eu não lembro. Quando eu vou fazer acesso ao umbral, né? Às vezes eu vou junto ao meu guia espiritual fazer resgate no umbral. A primeira vez que eu fui, é muito estranho, porque assim, primeiro porque é um negócio muito sujo, muito escuro, muito pesado, assim, a energia pesada, assim, até para respirar. Mas como eu estava com ele e ele me conduzindo na situação, medo eu não tive. Mas eu recebi uma explicação sobre aquilo, né?
o porquê que é necessário, né, o umbral ainda hoje. Porque por mais que a gente aprenda, por mais que a gente estude, por mais que a gente tenha conhecimento sobre essas leis universais, leis de Deus, a gente aqui na Terra desvirtua. E hoje nós estávamos comentando sobre isso a respeito dos guias espirituais que tem na Terra, né? Padre, pastor, aqui dentro do centro espírita. Toda vez que o meu ego for inflado e eu permitir que esse ego tome conta, eu estou saindo do contexto correto. O padre é a mesma coisa, o pastor é a mesma coisa. Todo guia espiritual, ele precisa ter atitude para conseguir conduzir isso. A nossa necessidade do umbral ainda, por incrível que pareça, é de aprendizado. Lugares terríveis, porque a gente aqui na Terra não abre mão dos atos negativos. É nós que ainda estamos vivenciando várias coisas, porque a sociedade é assim, porque tem um baile em tal lugar, porque não sei o quê. Porque eu bebi, porque era só o que tinha para tomar, era aquilo. A escolha é de cada um de nós, né? O ir, o estar, o fazer, é só nós que podemos fazer. Eu comento sempre aqui que eu tenho atitudes ainda que eu sei que estão fora da trilha e que eu ainda faço. Cultural, né, pelo tempo de vida que eu tenho, que eu sempre fui acostumado a fazer, pensamentos que eu ainda carrego, que eu sei que não me permite mais usar, mas esse é um processo. Quando a gente entra nesse processo de caminhada para a luz, nós vamos ter essa encarnação e vamos ter a próxima. E talvez nós nem precisemos passar pelo umbral. Porque a escolha de passar pelo umbral é realmente nossa. Eu falo sempre no estudo que eu já decidi o que eu quero. Eu já tomei ciência de que eu não vou fazer certas coisas que eu até hoje fiz. Isso falando em reencarnação. Agora, se vai ser permitido ou não, eu não sei, mas eu já tomei ciência. E eu vou reencarnar na Terra se eu quiser. Cada um de nós pode tomar essa ciência. Mas não é assim, tu vai reencarnar porque tu precisa ainda. Depende de mim, não depende dos outros. Eu posso querer reencarnar num planeta melhor ou num planeta pior. É uma escolha minha. O inferno e o céu estão dentro de nós. É uma escolha de cada um de nós. Eu que sou contrário à questão do livre-arbítrio, que eu acho que nós temos meio livre-arbítrio, nós não temos completo, nessa questão é livre-arbítrio. Decidir quem eu alimento. Se é o mal ou se é o bem. Se é o céu ou se é o inferno. Porque esse sou eu que faço sozinho. Tá bem, pessoal? Por hoje, quero assim. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.